Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando, disse-lhe o anjo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. Mas o anjo lhe falou: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos, e seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como poderá ser, pois não conheço homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá de sua sombra, e é por isso que o santo gerado será chamado Filho de Deus. Eis que Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a escrava do Senhor, aconteça comigo segundo tua palavra. E dela se afastou o anjo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Santuário e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV Nazaré, a Rádio Web da Basílica, a palavra de Deus nesse dia nos convida a olhar mais uma vez para nossa mãe querida, a Virgem Maria, como o modelo a ser imitado. E nós não podemos de maneira alguma esquecer que as virtudes de Maria são um convite para nós. Esse evangelho que nós acabamos de escutar, que em tantas ocasiões já escutamos, já tivemos a oportunidade de refletir sobre ele, nos mostra essa confiança de Nossa Senhora nas palavras que Deus manda dizer a ela. É essa confiança, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos reforçar todos os dias. É dessa confiança que depende o nosso progresso espiritual. Confiar em Deus. O anjo vem até Maria, vem até a nossa mãe querida, e lhe diz que ela faz parte de um projeto grandioso. Um projeto que tem por finalidade salvar a humanidade. Ela faz parte desse projeto, mas ela tem toda a liberdade de aderir ou não. E Nossa Senhora dá o seu consentimento, o seu sim, porque ela confia.
Meditando sobre essa atitude de Maria, nós podemos refletir sobre a maneira como nós vivemos o nosso chamado. Nós fazemos parte também desse projeto maravilhoso de Deus. Quando a igreja nos acolheu, quando nós fomos batizados e recebemos a graça de nos tornarmos cristãos, nós entramos imediatamente nesse projeto. E nós estamos aqui também buscando a nossa salvação e tentando ajudar os outros a salvarem. Então hoje a nossa reflexão, eu queria que fosse justamente nesse sentido. Como é que nós temos colaborado nessa obra salvífica, nessa obra de salvação que o Senhor nos convidou a participar? A primeira coisa que nós deveríamos nos preocupar é que lugar nós damos para a palavra de Deus. Nós valorizamos a palavra do Senhor? Nós acreditamos que a palavra de Deus ela pode transformar a nossa vida? Como é que nós lemos a Bíblia? Como é que nós lemos o Evangelho? Quando a gente lê o Evangelho, quando nós lemos o Evangelho, o que é que a gente acha? Que são palavras vazias, que são historinhas que foram agrupadas ali num livro para poder as pessoas admirarem os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que nós olhamos para a palavra de Deus? Se nós olhamos para a palavra de Deus com aquela consciência de que são palavras vivas que podem mudar a minha maneira de ser, o meu modo de ser cristão, aí sim eu estou realmente compreendendo a grandeza do ensinamento de Deus. Maria escuta as palavras do anjo. Maria presta atenção. Cada palavra pronunciada pelo anjo vai penetrando pelos ouvidos de Maria e chega até o seu coração. Ela medita tudo aquilo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela se assusta, mas procura compreender. E nesse esforço para compreender a palavra de Deus, ela vai deixando com que todo o projeto do Senhor se concretize em sua vida. No início desse dia, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos fazer essas interrogações. Nós precisamos disso. Nós não podemos continuar a vida toda praticando a nossa fé de maneira superficial. E digo a vocês com plena consciência que a maneira como nós encaramos a palavra de Deus é fundamental para o nosso progresso. Nós não podemos ser distraídos aos ensinamentos que o Senhor nos dá. Tem uma frase que o anjo pronuncia nesse evangelho que é algo que sempre causa uma profunda admiração em mim e me faz pensar. Porque para Deus nada é impossível. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E esse é o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Se nós prestarmos bem atenção a essa frase, porque para Deus nada é impossível, ela é um convite a acreditarmos cada vez mais no poder de Deus. Se nós de fato acreditamos no poder de Deus, a nossa fé aumenta. E aumentando a nossa fé, nossa vida se transforma. Eu acho incrível como às vezes nós somos católicos, participamos das nossas orações, dos nossos momentos de oração e tal, mas duvidamos do poder de Deus. Eu sempre refleti, assim, de um tempo, já há bastante tempo, eu sempre refleti essa frase do Evangelho de Lucas, olhando para uma coisa que realmente é impressionante.
a maneira como Jesus se aproxima de nós na Eucaristia, a simplicidade da presença de Deus na hóstia sagrada. Tem gente que não acredita. Quantas pessoas que às vezes entram na fila da comunhão para receber a Eucaristia, mas não têm a menor ideia do que estão fazendo, porque não acreditam. Tem pessoas que param diante da Eucaristia e dizem: mas não é possível que o Deus esteja aqui. Não é possível que o Senhor esteja aqui. E aí eu me pergunto: mas onde é que está a nossa fé? E a palavra de Deus que diz que para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, estar presente no pão eucarístico é muito simples para Ele. Agora nós queremos sempre coisas grandiosas. A gente não se acontenta com coisas simples. A gente gosta de coisas grandiosas, coisas que assustam. Enquanto que não é assim. Deus é simples. A simplicidade daquele momento que Nossa Senhora viveu com a presença do anjo lá naquele lugar onde ela se encontrava. Ninguém percebeu que naquele momento aconteceu um fato extraordinário. Certamente nem na casa as pessoas se deram conta que naquele momento acontecia algo extraordinário, porque Deus age de uma maneira muito discreta e muito simples. E no entanto, naquele momento acontecia uma situação assim tão especial que a humanidade jamais esqueceu. Foi tema para oração, para pinturas, para esculturas, porque foi um momento bonito em que a humanidade, representada em Nossa Senhora, acolheu o projeto de Deus. Procuremos meditar sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos fazer um esforço para olhar para as coisas simples e perceber a presença de Deus. Deus está muito perto de nós. Precisamos ter sensibilidade para percebê-lo. E a sensibilidade nós alcançamos à medida em que a nossa fé aumenta. Portanto, para que a minha fé se torne cada vez mais intensa, mais forte, eu devo permitir que a palavra do Senhor, ela seja para mim não só uma simples palavra que eu escuto, mas seja o direcionamento da minha vida. No início da celebração, na hora do ato penitencial, eu falei da humildade, que nós devemos cultivar a humildade. E tudo aquilo que Deus realizou na pessoa de Nossa Senhora, realizou por quê? Porque ela cultivou a humildade em todos os momentos da vida. Se fosse orgulhosa, soberba, autossuficiente, aquela que se achava a pessoa mais importante do mundo, ela não teria percebido a presença de Deus em sua vida, ela não teria acolhido a graça de Deus, ela não teria se transformado nesse instrumento maravilhoso que há tantos anos, há mais de 2000 anos, faz com que a humanidade se sensibilize e mude a sua maneira de viver, sua maneira de ser. Essa humildade presente na vida de Nossa Senhora é a humildade que nós devemos ter presente em nossas vidas. Deixar de lado todo esse tipo de arrogância, prepotência, se achar melhor do que os outros, se sentir superior aos demais. Isso não serve para nada, não serve para nada, para nada, para nada, sabe? Essa sensação que muita gente tem, que se acha rei do mundo, isso não serve para nada. É orgulho besta, é orgulho que não serve para nada. Nós devemos cultivar aquilo que o Senhor nos ensina e que a Maria Santíssima se tornou para nós um modelo tão forte, tão eloquente, porque ela soube não só viver para ela, mas irradiou para toda a humanidade esses sentimentos bonitos.
Procuremos meditar no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Que a palavra de Deus hoje nos fortaleça e nos dê a condição de sermos mais humildes, mais simples, mais receptivos, para que o Senhor possa realizar também em nós a sua obra maravilhosa de salvação, de redenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.